Anunciou na noite de domingo, a gente ficou sabendo na virada da noite, hoje de manhã principalmente, que o Wilson Ferreira Júnior renunciou ao cargo de presidente da empresa. Claro que isso chamou a atenção do mercado e é sobre isso e sobre privatizações que nós vamos conversar com o professor Rafael Schioser, professor titular de Finanças da FGV, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Como vai, Rafael? Boa tarde. Tudo bem, Ronald? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bandeirantes Acontece. Essa saída do presidente da Eletrobras, que se confirmará, né, de maneira definitiva a partir de março, e o cenário de privatizações que um tanto estagnado, ou pelo menos aquilo que se imaginava quando o governo chegou para virar governo efetivamente, ou aquilo que se imaginava do que Paulo Guedes queria para a economia e para a diminuição do Estado. Causa algum tipo de preocupação e decepção, pelo menos na percepção de quem analisa do outro lado do balcão do governo? Bom, assim, causa uma certa preocupação, porque o Wilson Ferreira estava lá desde o governo Temer ainda, né, e já com o mandato, digamos assim, do controlador da empresa, que é o governo, né, de tentar privatizar a empresa, de preparar a privatização, né? E, portanto, ele vinha fazendo várias ações nesse sentido. Ele melhorou a governança da companhia, ele conseguiu capitalizar um pouco mais a companhia, etc. E, obviamente, uma mudança de comando nesse momento pode causar alguma preocupação, embora eu ache que o governo vai indicar alguém que esteja alinhado com essa ideia de privatização. Tudo bom com o senhor? Muito prazer aqui tê-lo no Bandeirantes Acontece, uma ótima tarde. Mas essa indicação, professor, na verdade, ela pode retardar ainda mais um processo que já está atrasado, não? Pode. A gente seria inocente demais se a gente achar que o processo não vai ser afetado pela troca do CEO da companhia, né? O quanto vai atrasar, a gente não sabe, porque eu acho que o principal entrave é político mesmo, né? E enquanto o governo não tiver definido primeiro a presidência da Câmara, e se vai ter o apoio da presidência da Câmara, e se vai ter o apoio dos deputados para fazer a privatização, eu acho que o CEO em si vai fazer menos diferença, né? Então, assim, sendo otimista e achando que o governo vai conseguir alinhar com o Congresso essa privatização da Eletrobras, ainda assim a gente pode ter algum soluço aí por conta da troca do CEO. Zaidan. Agora, uma questão importante quando se fala em privatização, Rafael, todos nós nos lembramos o que disse o Paulo Guedes quando saíram o secretário responsável pela privatização e o secretário responsável pela desburocratização. E o Paulo Guedes, na época, não usou eufemismos. Ele disse, olha, eles saíram porque estão frustrados, as coisas não andam, e eles perceberam que todo o trabalho deles estava sendo em vão. Essa conclusão que o Paulo Guedes tirou da saída dos dois secretários, da desburocratização e das privatizações, ela continua valendo? As coisas continuam não andando nessa direção? Continuam não andando, sim, Zaidan, você tem razão. E talvez um dos motivos que tenha feito o Wilson Ferreira aceitar o convite da BR Distribuidora, né, e sair da Eletrobras é que ele possa ter sentido que a coisa não está andando como ele gostaria lá na Eletrobras, né? Teve até declarações de senadores nessas últimas semanas dizendo que, olha, a privatização da Eletrobras precisa ser rediscutida, talvez não seja a hora de fazer, etc. Quer dizer, talvez ele tenha sentido que possa haver um pouco de loteamento político ali dos cargos, não de CEO, mas de outros cargos dentro da Eletrobras, e não sei se é essa história, mas é uma história bastante plausível, né, que ele saiu porque ele, enfim, deixou de acreditar que a missão para a qual ele tinha sido designada é possível, né? Agora, o judiciário tem tido um papel
nessa falta de perspectiva de que as privatizações andem. Todos nós nos lembramos do caso específico da Eletrobras, aquela decisão tomada lá atrás pelo Lewandowski. O Supremo, nas decisões que tem tomado a respeito, ele tem sido um oponente das privatizações, na sua opinião? Um pouco sim, né? E tem esse exemplo da Eletrobras e tem o exemplo da venda de ativos da Petrobras também, né? Que o entendimento, pelo menos anterior, era de que a Petrobras poderia vender ativos, né? E ali a discussão era em torno das refinarias, né? Mas o judiciário impôs algumas restrições, né? E, quer dizer, isso vai ter que ser negociado no Congresso mesmo, para que se passe leis, deixando bem claro que o Congresso está autorizando estas privatizações, né? Então, de alguma maneira, o Supremo acabou barrando um pouco o andamento dessas iniciativas de privatizações que não dependeriam de lei. Professor, então talvez o Supremo seria o maior entrave para essas privatizações? Ou é essa discordância entre o Executivo e o Judiciário que estão atrapalhando tudo? Ou é um processo? Eu acho que é um processo e, assim, o principal é apoio do Congresso, porque as grandes privatizações precisam, de fato, de legislação específica no Congresso. Então, para algumas menores, talvez exista alguma dúvida jurídica, mas que, de acordo com as últimas opiniões do Supremo, quer dizer, também vão precisar passar pelo Congresso. Ou seja, os três poderes não estão fazendo a lição de casa, não estão conversando. Eu acho que está faltando comunicação, e ali, assim, principalmente entre executivo e legislativo, porque se o legislativo passar leis bem claras dizendo as privatizações estão autorizadas, né, aí, assim, o judiciário vai simplesmente interpretar aquelas leis novas, né? Professor Rafael, como é que o senhor enxerga a questão dos bancos públicos e a polêmica da semana passada, da demissão do presidente do Banco do Brasil e uma discordância, ou uma possível discordância do presidente Jair Bolsonaro com o anúncio de que agências seriam fechadas, a diminuição do tamanho do banco? Como é que fica a história da privatização, ou esse enredo, e que parte desse enredo e o nível de preocupação que ocupa exatamente sobre os bancos públicos? Isso é uma preocupação geral do mercado, né? Porque o ministro Paulo Guedes tem um discurso muito claro, mas às vezes o presidente tem um discurso um pouco diferente, né? No caso do Banco do Brasil, por exemplo, em que a ideia era enxugar um pouco as operações do Banco do Brasil, torná-lo operacionalmente mais eficiente. Quando bateu no presidente, o presidente estranhou, né, o fechamento de agências, o plano de demissão incentivada. Então, isso preocupa um pouco os investidores, porque o ministro da Economia tem um discurso e o presidente da República tem, às vezes, um discurso um pouco diferente. Rafael, aproveitando o seu conhecimento em economia, o Guedes voltou a dizer, claro, ele falou que a recuperação dependerá de vacinação em massa e tal, que é uma espécie de conclusão no mundo inteiro, né? Mas ele insiste que o que aconteceu no segundo semestre, nos últimos meses, indica o tal crescimento em V, né? Ou seja, houve aquele tombo, mas que a ascensão era no mesmo ritmo e tínhamos um gráfico ali que nos mostrava um V. E muita gente fala, não, mas pode ser um W. Ele fala, não, o nosso crescimento é em V. Isso é um desejo ou é uma leitura correta que ele está fazendo do que está acontecendo na economia real do Brasil? Eu acho que é um desejo, Zaidan. Assim, a nossa previsão, o PIB do ano passado caiu 4,5%. O número ainda não está fechado, mas vai ser muito próximo disso. E para esse ano, uma estimativa otimista seria 3,5%. Né? E se a gente tiver a vacinação demorando muito, né, se a segunda onda realmente se estender, é possível que no primeiro trimestre agora a gente tenha um encolhimento da economia de novo, ou seja, vai ser um W. Né?
E certamente o V não vai ser tão rápido quanto o ministro espera ou está desejando, né? 4,5% de queda no ano passado, esse ano, sendo otimista, 3,5%. Então, vai demorar mais do que um ano para a gente recuperar tudo que a gente perdeu lá em 2020. Rafael, só a última de minha parte aqui. Num mesmo dia, é possível ler alguma manchete falando o seguinte: se não houver, aliás, falamos já disso no programa de hoje, uma prorrogação do auxílio emergencial, a economia vai para o espaço e quem ainda não quebrou vai quebrar, porque todos sabemos que parte do movimento do segundo semestre se deu, ou de uma pequena recuperação que houve, se deu porque as pessoas tinham dinheiro no bolso. Em alguns lugares do país as pessoas tinham mais dinheiro no bolso do que o normal, porque não tinham capacidade de faturar R$600 numa mesma casa. Duas pessoas faturavam 1.200, muito mais do que estavam acostumados a ter para comprar comida. E isso movimentou principalmente o pequeno comércio. E aí quando vem a notícia de que, e aí levou o déficit para as alturas, quando se fala agora em uma necessidade de ter uma prorrogação, o mercado reage, dizendo mas as contas vão ficar mais estouradas ainda. E do outro lado, mas como é que faz com a economia se a economia não se recupera sem o auxílio emergencial? É possível ter equilíbrio nessa avaliação do mercado do que pode acontecer com ou sem o auxílio emergencial? Olha, assim, o presidente até disse hoje que se ele não tiver de onde cortar despesas, ele não vai prorrogar o auxílio. E eu acho que é uma decisão correta, né? Por mais dura que ela possa ser para a população, né? A população que ainda está com mobilidade reduzida, quer dizer, as pessoas não estão 100% na rua, etc. E o emprego, obviamente, caiu. Então, é uma decisão dura, mas eu acho que é uma postura correta, e eu acho que o mais correto seria o governo fazer um esforço de corte de gastos, negociar isso com o Congresso e estender algum tipo de auxílio por mais alguns meses, né? Mas isso envolve corte de gastos que politicamente é sempre muito difícil. O governo não tem, do ponto de vista discricionário, né, do ponto de vista de decisão só do executivo, quase mais nada para cortar. Então, isso tem que ser negociado com o Congresso, mas eu acho que fazer uma nova PEC de guerra ou alguma coisa no sentido de furar o teto seria trágico do ponto de vista de sinalização para o mercado, né? Porque toda vez que faltar dinheiro, o governo vai simplesmente aumentar a dívida. Rafael Schioser, professor titular de Finanças da FGV, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Rafael, sempre um prazer ouvi-lo aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Boa tarde. Até logo.